Bom dia, gente querida. Que bom estarmos juntos. Começando mais um ano para vivermos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens que tem como tema Vidas Confrontadas. E nós estamos trabalhando esse tema Vidas Confrontadas, orientados pelo tema maior, que é espelhar Jesus e espalhar a sua luz. E quando nós pensamos nesse tema, nós estamos conjugando dois momentos. Primeiro, o processo que você precisa viver. Passamos o ano inteiro passado pensando, como o apóstolo Paulo, que podemos e devemos sentir dores de parto até que Cristo seja formado em nós. E agora, depois de pensarmos nisso, estudarmos o livro de Gálatas e Paulo, lá em Gálatas 4,19, declarar isso, que nós estamos sofrendo dores de parto até Cristo ser formado. Agora o apóstolo Paulo vai em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, nos dizer que assim com o rosto descobertos, refletidos pelo espelho, somos transformados de glória em glória, segundo o Espírito Santo. Quero ler com vocês, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Esse é o texto que você precisa memorizar neste ano de 2026. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E é orientado por esse tema que nós vamos trabalhar todas as mensagens em 2026. Todas as mensagens nós vamos pensar nisso. Como eu posso viver esse processo? Como eu estou sendo transformado de glória em glória? Como eu posso refletir como um espelho a glória do Senhor? E sendo a imagem, essa mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Esse é o processo que você vai viver. Você vive esse processo numa celebração como essa. Você vive esse processo numa classe da Escola Bíblica Discipuladora. Você vive esse processo nos pequenos grupos que serão lançados a partir de março. Você vive esse processo em casa, no culto doméstico. Você vive esse processo no seu secreto. Quando você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e você ora diante de Deus. E em secreto, como você está, em secreto Deus te abençoa, Deus te ouve, Deus te responde. Esse é o processo que nós precisamos viver. Mas não adianta vivermos um processo sem termos uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é espalhar a luz. Então eu vivo o processo espelhando Jesus e vivo a missão espalhando a luz. E é por isso que nós vamos trabalhar esse tema em 2026. E aí pensamos na reunião que tivemos, eu, pastor Davi, pastor Jussieldo, pastor Alexandre, como que nós iríamos desenhar todo esse processo e chegamos à conclusão que não existe a possibilidade de espalharmos a luz sem antes sermos submetidos a essa luz. E quando nós somos submetidos a essa luz, nós experimentamos a confrontação. E por isso que o tema de janeiro é Vidas Confrontadas. E vamos estudar juntos em janeiro vários personagens que foram confrontados e o que eles experimentaram com esta confrontação. E nós vamos começar então na manhã de hoje, abrindo essa série de mensagens. O primeiro personagem que foi confrontado está lá em Gênesis capítulo 3, o seu nome é Adão. Vamos começar com Adão. O primeiro homem a ser confrontado por Deus e qual foi a experiência de Adão nesta confrontação. Então eu quero ler com vocês a partir do versículo 8 e aí sim entrar no tema desta manhã. Então, abra sua Bíblia em Gênesis ou acesse o texto sagrado em Gênesis capítulo 3. Quero ler com você a partir do versículo 8. O texto bíblico diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem:
a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus respondeu à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eu sei que muitas vezes a confrontação, ela traz um sentimento de desconforto. Eu confesso a vocês que eu tenho muitas dificuldades em confrontar pessoas. Tenho muita dificuldade. Talvez por conta da minha área de recuperação, que seja a codependência emocional. Essa codependência emocional que tende a me levar sempre querer agradar o homem em detrimento de agradar a Deus. Então a gente entende que a confrontação muitas vezes pode criar um distanciamento. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e nós percebemos que existe uma métrica na Bíblia Sagrada. Existe uma cultura na Bíblia Sagrada, que é a cultura da confrontação. Esta confrontação e essa cultura, ela vai chegar no seu ápice quando Jesus vem à Terra. Então, ela chega no seu ápice na pessoa de Jesus. Mas a gente vê a confrontação sendo um elemento sadio na palavra de Deus. Porque quando nós pensamos na palavra de Deus e quando nós pensamos no próprio Deus confrontando pessoas, a confrontação nunca é para acusar, a confrontação sempre é para restaurar. A confrontação sempre é para corrigir rota. A confrontação sempre é para salvar. A confrontação sempre é para libertar, para curar. E é isso que nós olhamos para o texto bíblico e percebemos claramente. Mas é claro que todos nós, quando somos confrontados, no primeiro momento, nos sentimos desconfortáveis. Porque a confrontação nos leva para debaixo da luz. E a luz revela as coisas que talvez não queremos admitir, as coisas que talvez ainda não percebemos, ou as coisas que ainda não queremos que ninguém perceba, mas todo mundo já percebeu. Estar debaixo da luz, então faz com que algo que nós não gostaríamos que ninguém percebesse, seja visto. Mas quando isso acontece, o grande propósito de Deus é curar. O grande propósito de Deus é libertar. E não foi diferente nessa experiência com Adão. Quando Adão é confrontado por Deus, o grande objetivo de Deus é trazer uma consciência da atitude que ele havia tomado, para que ele pudesse experimentar arrependimento e a partir do arrependimento pudesse ter uma mudança de vida, pudesse ter atitudes diferentes. Quando Deus nos confronta, Ele quer então produzir transformação. E a gente vê claramente isso porque Deus não começa o confronto com acusação. Deus não começa o confronto com um dedo no rosto. Deus não começa o confronto condenando. Deus começa o confronto convidando o homem para um diálogo. Vivemos um tempo onde os diálogos não são tão fluidos. Vivemos um tempo onde as pessoas querem ser ouvidas e muitas vezes não existe espaço para este lugar. Não existe espaço para um diálogo sadio muitas vezes. Não existe espaço para as pessoas nos ouvirem. Quantas vezes dentro do seu próprio lar, no seu relacionamento conjugal, às vezes não há um espaço para um diálogo sadio. E quando Deus confronta Adão, o primeiro convite que ele faz é para que um diálogo pudesse ser estabelecido. Um diálogo pudesse ser construído. E ali, Adão pudesse colocar para fora o que estava no seu coração e até mesmo se entender, e até mesmo se perceber. E quando nós vemos isso, no versículo 9, olha comigo. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Onde estás não é uma pergunta geográfica. Deus não estava interessado em saber, mesmo porque a resposta de Adão não é para Deus, mas a resposta de Adão é para Adão. Deus não estava confuso, Deus não sabia como Adão estava, Deus não estava perdido, quem estava perdido era Adão. Então, quando Deus faz essa pergunta, onde estás? A primeira coisa que precisamos entender é que não é uma pergunta onde Deus está querendo chamar a atenção de Adão para a sua localização geográfica. Não era uma pergunta para a localização geográfica de Adão. Era uma pergunta existencial. Deus estava convidando Adão a olhar para dentro de si numa pergunta existencial. E assim então,
Adão pudesse entender onde ele estava. É como se Deus estivesse perguntando: Adão, onde está o seu sentimento que levou você a fugir de mim, a se esconder de mim? Adão, onde está a sua mente, o seu pensamento que levou você a achar que poderia encontrar refúgio fora de mim? Adão, onde está as suas decisões que levou você a pensar e achar que é possível viver na autonomia da sua história, independentemente de mim? Então, Adão, ele vai ser levado e convidado por Deus a pensar na decisão que ele tinha tomado, na escolha que ele tinha feito. Por isso é uma pergunta existencial. E aqui é incrível nessa pergunta. Porque quando Deus faz essa pergunta a Adão, Deus está ajudando Adão a entender quem ele era, e Deus estava revelando também quem ele era, quem Deus era. Adão tinha uma percepção errada a respeito de Deus. Adão achava que por conta do seu pecado Deus o abandonaria. Adão achava que por conta do seu pecado Deus o puniria. Adão achava que por conta do seu pecado Deus já não mais estaria com ele e já não mais queria ter contato com ele. Mas é completamente diferente. O pecado, ele não cria a graça, mas o pecado revela a necessidade da graça. Esse é o nosso primeiro ponto. Quando Deus convida a Adão para um diálogo, Ele está mostrando a Adão a necessidade da graça. O confronto era para que Adão entendesse que agora ele precisava da graça de Deus. Como é interessante nós pensarmos que sim, o pecado faz separação entre o homem e Deus, e nunca entre Deus e o homem. Você consegue entender a diferença? Deus não abandona o homem por conta do pecado. O homem por conta do pecado que tem a tendência de se afastar de Deus. O homem por conta do pecado que tem a tendência de fugir de Deus. O homem por conta do pecado que tem a tendência de se esconder de Deus. O homem por conta do pecado que não quer viver um confronto com Deus. Mas Deus, Ele passeia, ou Ele está andando pelo jardim do Éden e vai ao encontro do homem, mesmo quando o homem pecou. Mesmo quando o homem decidiu andar sem a presença dele. É interessante porque o texto bíblico não nos dá indícios para afirmar que Deus passava todos os dias no mesmo horário para conversar com Adão. O texto bíblico não nos dá essa condição de fazer esta afirmação. O texto bíblico não fala isso. Porém, o texto bíblico fala que quando Deus passou, eles ouviram a voz de Deus e reconheceram a voz de Deus. Então eu posso afirmar que era um hábito, era algo recorrente, era algo que Deus fazia de tempo em tempo. Pode ser que seja todo dia? Sim, mas dá para afirmar isso? Não. Pode ser que seja uma vez por semana? Pode ser que seria então dia sim, dia não? Eu não sei qual era a recorrência. Mas o texto bíblico, ele não me dá a condição de dizer que era todo dia. Mas o que ele me dá a condição de dizer é que ele passava com frequência, a ponto de os homens reconhecerem a voz. E veja que a ênfase não é no andar, não é no passear. A ênfase é na sua voz, a ênfase é na sua ação, a ênfase é na sua presença, a ênfase é na sua Shekinah, a ênfase é na sua glória. A glória de Deus permeava sobre aquele lugar e visitava Adão e Eva de tempo em tempo, a ponto de ser comum, a ponto de eles entenderem, de eles reconhecerem, de eles saberem que Deus estava lá. E mesmo quando o homem pecou e tentou com isso se afastar de Deus, Deus foi ao encontro do homem, porque Deus desce para curar. Porque Deus desce para livrar, porque Deus desce para libertar, porque Deus desce para salvar, porque Deus desce para confrontar, confrontar para corrigir a rota da nossa vida, confrontar para corrigir a história da nossa vida. Então fica evidente nesse texto que quando Deus confronta Adão,
Ele quer revelar a Adão a necessidade da graça. E quer ajudar Adão a entender, olhando para si e respondendo a pergunta, onde estás? Para chegar à consciência do que ele tinha feito e quem sabe uma consciência de arrependimento. Adão nesse momento não demonstra arrependimento, mas nesse momento começa a surgir a consciência de arrependimento. Quando Deus te confronta, quando muitas vezes Deus, por meio da leitura bíblica, chama a sua atenção para algum aspecto da sua vida, Ele não quer te condenar, Ele não quer te punir, Ele não quer ser o algoz da sua história. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer ajustar a sua história. Ele quer reconduzir a sua história. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus desce e pergunta a Adão, onde estás? É uma pergunta existencial. E talvez é a mesma pergunta que ele faz numa manhã como essa. Onde você está no seu relacionamento com Jesus? Do que você tem fugido de se apresentar a Ele? O que tem feito e que tem levado você a se esconder da presença dEle? O que tem levado você a evitar a presença dEle? Por que você tem medo de ser confrontado por Deus? Você precisa desse confronto para ser transformado. Você precisa desse confronto. Deus pergunta, onde estás, Adão? Onde estás o seu coração que te levou para longe? Onde está a sua mente que levou para a sua independência? Onde estão as suas emoções que fizeram com que você fugisse da minha presença? É uma pergunta existencial, que poderia também muito bem ser traduzida como você está, Adão? A resposta não era para Deus. Assim como Deus, fazendo uma pergunta a você, levando você a pensar o seu momento hoje de fé, a resposta não é para Ele, porque Ele sabe muito bem como você está. A resposta era para Adão, assim como a resposta é para você. Deus está lhe perguntando como você começa 2026, no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua profundidade, no seu compromisso com Jesus. Como você começa 2026? Cambaleante já? Cheio de temor, duvidoso, acomodado? Como começa o seu relacionamento este ano com Jesus? Deus está perguntando a você, assim como Ele perguntou a mim durante toda a semana, enquanto eu li o texto, enquanto eu pensava, enquanto eu lia uma coisa e outra. Onde você está, Fernando, na sua fé em relação a mim? E na manhã de hoje, Deus está me confrontando e confrontando a você com essa pergunta. Onde você estás? Onde está a sua mente? Onde estão as suas prioridades? Onde estão os seus sentimentos? Você confia mesmo em Deus? Você deposita a Ele mesmo toda a sua história, toda a sua fé, todas as suas necessidades? Onde está? Adão, então, ele entendeu perfeitamente esta pergunta, que ele revelou aonde ele estava. Ele revelou aonde ele estava. Depois de Deus se manifestar e apresentar a necessidade da graça, agora Adão precisava reconhecer a sua condição de pecador. Adão precisava reconhecer como ele está como pecador. E ele vai então responder a essa pergunta. Onde você estás, Adão? E ele vai dizer, veja comigo o versículo 10. O homem respondeu-lhe, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa é a condição do pecador. Vergonha, fuga, medo. O pecador, ele tem um relacionamento assim com Deus. Ele foge de Deus, se escondendo dele. Ele tem medo de Deus.
de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, mas Deus é gracioso. Deus não começa o diálogo como punitivo, ele começa como gracioso, estabelecendo um diálogo. É sem medo. E quando nós olhamos então para esse texto, Adão, ele vai revelar a sua condição de pecador diante da apresentação da graça, diante do confronto com a luz. É só quando somos confrontados com a luz que reconhecemos o quão pecadores somos e o quão da graça dependemos. E aí então a gente percebe claramente que o medo dele é porque ele percebeu que estava nu. É curioso, né? O versículo 10 diz assim: o homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Mas olha o versículo 25 do capítulo 2. Antes do pecado entrar no mundo, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Porque depois do pecado a nudez traz vergonha, e antes do pecado a nudez não traz vergonha? Novamente, sim, eles estavam nus fisicamente. Tanto é verdade que o versículo 7 vai dizer assim: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, fisicamente eles estavam nus. E eles tentaram resolver a sua nudez com aquilo que eles tinham nas mãos. Mas a nudez de Adão e Eva não era apenas física. Da mesma forma que a pergunta, onde estás, não é apenas geográfica, mas é existencial, também a nudez de Adão não era só física, era existencial. Eles tinham um desejo, provocado pela serpente, impulsionado pela serpente, seduzido pela serpente. Eles desenvolveram um desejo. Qual foi o desejo deles? Olha o versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, eles foram conduzidos e seduzidos por esse desejo de conhecer o bem e o mal, de saber o que é o bem e saber o que é o mal. E quando eles começaram a entender, e quando eles pecaram, e os olhos deles foram abertos, e agora eles sabiam o que era o bem e o mal, eles entraram numa fria, porque agora estavam diante de um bem que eles jamais conseguiriam cumprir sem Jesus, e estão diante de um mal que eles jamais poderiam evitar sem Jesus. Vocês conseguem entender isso? Agora eles estão diante de um bem que eles não iriam conseguir fazer, por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente: o bem que eu quero, esse já não faço. Já não sou eu quem, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Agora eles estão diante de um bem que eles jamais conseguiriam cumprir, e diante de um mal que eles jamais poderiam evitar. E quando eles estão vivendo essa realidade, eles conhecem agora o bem e o mal, eles perdem a ingenuidade. Porque o que é ingenuidade? É desconhecimento do mal. O que é ingenuidade? Ignorância quanto ao mal. Por que nós não somos mais ingênuos? Porque nós conhecemos o mal. E eles eram ingênuos porque eles não conheciam o mal. E agora então, diante disso, eles têm vergonha. A nudez não é simplesmente física, é uma nudez existencial. E aí eles tentam resolver esse vazio existencial. Eles tentam resolver essa nudez que todos nós sentimos de tempo em tempo, ou que ela é latente quando ainda não tem um relacionamento com Jesus. Esse vazio, essa nudez que leva o homem a preencher, ou tentar preencher essa nudez, de que forma? Conquistando bens, vencendo profissionalmente, adquirindo matéria, realizando sonhos. E a gente vai tentando preencher esse vazio da nossa alma, do nosso jeito, da nossa maneira, querendo criar e inventar o nosso caminho até Deus, e querendo criar e inventar as possibilidades que vão preencher o vazio da nossa alma. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Quando eles perceberam que eles estavam vazios,
porque agora eles eram conhecedores do bem e do mal. O pecado entrou na história deles, invadiu a história deles, eles logo tentaram resolver o vazio da sua existência com as suas próprias mãos, criando a sua própria religião. A ideia de que entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, é a ideia de uma religião própria. Eles tentaram pavimentar um caminho de volta. Eles tentaram pavimentar um caminho de regresso. Eles já, naquele exato momento, perceberam que o que eles sentiam, a paz que sentiam, a beleza que sentiam da vida, de um relacionamento ininterrupto com o Eterno, já não existia mais. Agora existia o vazio existencial, a nudez existencial. Agora existia a malícia, não mais a ingenuidade. Agora eles estavam diante de um mal que eles não poderiam evitar, e diante de um bem que eles não iriam conseguir realizar fora de Jesus Cristo. Quantas vezes nós tentamos ou estamos tentando ainda nesse tempo criar a nossa própria visão de Deus e a nossa própria ideia de religiosidade, para preencher um vazio que, como eu gosto de dizer, tem o formato de uma cruz. O vazio da minha alma e o vazio da sua alma tem o formato de uma cruz. Como eu gosto de dizer, é voltar à infância e receber da titia, do vovô, aquela casinha com formas geométricas. Quantos de vocês já brincaram com a casinha de formas geométricas? Lembram dessa casinha? Vocês não brincaram com isso? Brincou, né? Brincou. E vocês se lembram? Tinha triângulo, tinha quadrado, tinha círculo, tinha retângulo. E se você quisesse colocar o triângulo no redondo, no círculo, não dava. Não dá para colocar o triângulo no círculo. Não dá para colocar o retângulo no quadrado. Você tinha que colocar o triângulo no triângulo. Você tinha que pegar a peça certa e colocar na abertura da casinha certa, com o mesmo formato para dar certo. É assim a minha vida e a sua vida. O vazio da minha alma tem o formato de uma cruz. Eu vou tentar colocar o vício. Não vai satisfazer, porque não é o formato do meu vazio. Eu vou colocar minhas conquistas financeiras. Não vai satisfazer, porque não é o formato do meu vazio. Eu vou colocar os meus relacionamentos. Não vai dar certo, você vai se frustrar, porque não é o formato do seu vazio. Qualquer outra coisa que você queira colocar no vazio da sua alma, que não seja Jesus Cristo, não vai dar certo, porque o vazio da sua alma tem o formato de uma cruz. E é exatamente isso que Adão estava percebendo quando ele estava nu, e no vazio da sua alma ele tentou colocar algo que não era Jesus, criando a sua própria religião, ou seja, entrelaçando para si, para tentar esconder a sua nudez, a sua vergonha, como diz os antigos, para tentar esconder as suas vergonhas, folha de figueira e aventais. Mas não dava, não resolve. Porque não era disso que Adão e Eva precisavam. Adão e Eva precisavam reconhecer que aquilo que ele tinha feito o distancia de Deus, mas Deus vai ao encontro dele, não se distancia dele, e agora ele precisava da solução que Deus apresenta para ele. Então, nesse confronto, a gente vê Deus revelando a necessidade da graça, porque o pecado não cria a graça, mas revela a necessidade da graça. Nesse confronto com Adão, a gente vê Adão reconhecendo a sua total condição, e como todo confronto e toda disciplina tem um objetivo maior, não é punição, é conserto, é restauração, é cura, é livramento. Toda disciplina não pode ser vingativa. Toda disciplina precisa ser para cura. Todo confronto não pode ser para humilhação, tem que ser para restauração. E como este era o propósito de Deus, Ele apresenta a solução. Ele se apresenta como um Deus de graça,
Ele se apresenta a um pecador que entende a sua condição e revela a sua condição. E agora Deus vem e apresenta a solução. Veja comigo os versículos 12 e 13. Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Porque toda nudez, ela nos leva a 4 atitudes. Como o texto bíblico mesmo nos apresenta. A primeira, medo. A segunda, fuga. A terceira, vergonha. E a quarta, a acusação. Toda nudez nos leva a essas 4 atitudes. Me leva a fugir, me leva a me sentir envergonhado, me leva a ter medo e me leva a acusar. Você já parou para pensar que o seu eu nunca é acusado por você? Você já parou para pensar que você tem grandes dificuldades em acusar o seu eu? Mas você tem muita facilidade em acusar aqueles que estão no seu entorno, e o seu fracasso, ou a sua decepção, ou a sua falta de habilidade, ou que você não alcançou, você nunca acusa o seu eu? E quando aquele homem diz: não é o meu eu o culpado foi a mulher que tu me destes, ele transfere responsabilidade para Deus e para a mulher. Você me deu essa mulher que me levou a fazer isso. Adão precisava dizer: fui eu que errei. Então, quando nós olhamos para esse confronto, a gente vê 4 perguntas que Deus faz nesse diálogo que ele trava com Adão e Eva. A primeira: onde tu estás? A segunda, versículo 11: quem te mostrou que estavas nus? A terceira pergunta, está lá no versículo 3: o que fizestes? O que fizestes é a terceira pergunta. E por que isso acontece? Porque Deus está querendo mostrar ao homem a sua responsabilidade sobre os seus atos. Deus está querendo mostrar ao homem a sua responsabilidade sobre os atos. Então, qual é a solução? A solução é aquilo que Provérbios nos ensina: aquele que admite, prospera. Aquele que reconhece, prospera. A prosperidade sobre a vida de um homem está no acusar ou no reconhecer o seu eu. Em acusar o seu eu, em reconhecer: eu fiz, eu pequei, eu errei, eu falei. Porque de fato, muitas vezes nós não temos domínio e poder sobre o que os outros fazem em relação a nós. Mas eu devo ter domínio sobre o que eu faço em relação ao que os outros fazem a nosso respeito. Como o próprio texto de Provérbios nos diz, a maior conquista não está em governar uma cidade e em conquistar um território, mas a maior vitória está em poder conquistar e dominar a si mesmo. Quando o texto bíblico então fala, e o apóstolo e Deus confronta Adão com as suas perguntas, ele está propondo isso: Adão, reconheça, você comeu, você tinha condição de dizer não, é você quem fez. Então, a solução, a prosperidade na vida de um homem, está em sair do estado de negação e passar para o estado de reconhecimento. Eu sou o problema da história da minha vida. É a minha preguiça que não deixa. É o meu comodismo que não deixa. É a minha falta de percepção e de querer aprender que não deixa. Não é as circunstâncias. Não foi o que eu não recebi do papai e da mamãe. Não foi o que eu não recebi da vida. Essa é a solução. Mas quando nós olhamos também para esses 2 textos, 12 e 13, a gente percebe que Jesus então vai apontar para Jesus Cristo. E ele vai dizer assim no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Primeira vez que Jesus Cristo é mencionado como o Messias, aquele que desce. Como Deus desceu para confrontar Adão, aquele que desce para confrontar a mim, confrontar você e levar você a um relacionamento pessoal com Ele. Mas como é gostoso saber que em contraponto, aquilo que o homem tentou fazer no versículo 7, costurando roupas para si mesmo e fazendo aventais para si, como isso não resolve, como o meu jeito de buscar a Deus não resolve, como não são todos os caminhos que levam a Deus, essa verdade, esse dito não resolve porque ele não é verdade. Então a gente vê claramente no versículo 21, Deus trazendo a solução. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Se Deus não vestir a sua nudez, se Deus não cobrir a sua nudez, nada poderá cobrir a sua nudez. Seu esforço humano não cobre. Suas tentativas humanas não cobrem. Só Deus pode cobrir a sua nudez, mais ninguém. Adão e Eva são, e no caso aqui Adão é confrontado com a graça de Deus. E quando a luz é lançada sobre ele, numa pergunta profunda, onde estás? Vem à tona a sua condição de pecador. Mas seria muito cruel se Deus fosse o médico do diagnóstico sem propor a cura. Deus seria muito cruel se Ele fosse hábil em fazer diagnóstico, mas sem oferecer a cura. Por isso, quando Deus, Ele traz à tona a enfermidade, quando Deus traz à tona o diagnóstico, quando Deus revela o diagnóstico, Ele logo vem e apresenta a cura. E foi exatamente isso que Ele fez com Adão. Ele apresenta e revela a necessidade da graça. Traz para fora, como que estivesse extraindo o pus da alma de Adão. E Adão então tem consciência da sua condição de pecador. E agora, diante da enfermidade que Adão apresenta, Deus apresenta o remédio. Deus apresenta o tratamento definitivo, suficiente, único. Deus apresenta a cura. Seu nome, Jesus Cristo. E Ele vai e veste aqueles homens como uma profecia de que o Cordeiro de Deus, lá na frente, vai ser entregue aos homens. E na plenitude do tempo, Jesus Cristo, para consolidar essa cultura do confronto, chegando no auge dessa cultura e da consumação dessa cultura do confronto, no tempo certo, Jesus Cristo vem como Cordeiro de Deus e entrega a sua pele em nosso favor, para vestir a minha nudez, para vestir a sua nudez. Porque até então, você estava de alguma forma tentando vestir, cobrir, esconder, disfarçar a sua nudez. E muitos tentam disfarçar a nudez no vício, em relacionamentos, com o trabalho, com bens. E esse não tem o formato do vazio da nossa alma, que é a cruz de Jesus. Por isso, precisamos ser confrontados todos os dias. Por isso, assim como Adão é uma vida confrontada, assim como à noite nós vamos aprender sobre Caim, que teve uma vida confrontada. Talvez na manhã de hoje você precisa perceber aonde você está sendo confrontado
pelo Deus que te ama, pelo Deus que cuida de você. Qual é a área da sua vida que está sendo confrontada nesse tempo? Você tem duas opções: olhar para a sua nudez, se envergonhar dela e fazer como Caim, fugir, ter medo, acusar e se envergonhar, ou, com o texto bíblico, você pode aceitar o convite que Deus está fazendo para você na manhã de hoje. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos ter consciência da onde estamos e para onde devemos ir. E é curioso porque quando eu terminei de estudar esse texto, me veio à mente a figura do GPS. Talvez confrontação seja aquele momento que quando você se perde, o GPS diz: recalculando, recalculando, recalculando. Quando Deus nos confronta é porque estamos perdidos. Assim como Adão estava perdido, por isso ele precisava responder: onde estás? Talvez você esteja nesse momento da sua história, recalculando, 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 aceite o confronto do eterno. Mas também me veio à mente a figura do GPS. Quantas vezes nós começamos um ano dizendo: em 2026 eu quero terminar assim. E a gente pensa no futuro, e a gente planeja o futuro, e a gente pensa os nossos dias, e não tem nada errado nisto. E precisamos mesmo, porque são projetos ou planos diante de Deus e aos pés de Deus que nós somos abençoados. Mas você já parou para pensar que se você não colocar no seu GPS a sua localização atual, você não chega no seu destino? Você pode até colocar a sua localização de destino, mas se você não colocar a sua localização atual, o GPS não leva você para o futuro. O GPS não leva você para o seu destino. O GPS só leva você para o seu destino se você souber aonde você está agora. Você sabe aonde você está agora? A minha preocupação e o meu desafio na manhã de hoje é que talvez você já saiba onde você quer chegar ao final de 2026. Mas para que você, ao final de 2026, não olhe para trás frustrado, você precisa saber aonde você está agora. E aonde você está agora é a pergunta existencial que Deus fez a Adão. Como você está agora? Você está bem? Você resolveu as suas feridas do passado? Ou ainda você está adiando resolver as feridas do passado? Você já lidou com as suas decepções de 2025? Você sabe onde você está agora? Você já venceu os seus medos? Você já superou as suas vergonhas? Você já resolveu os seus traumas? Porque se você não souber aonde você está, o GPS não vai te levar aonde você quer chegar. Deus olhou para Adão e disse: Adão, você sabe aonde você quer chegar? Mas antes, nós precisamos fazer a lição de casa. Você sabe aonde você está? Talvez esse seja o grande confronto que Deus esteja fazendo comigo e com você no início dessa nova jornada. Você sabe aonde você está? Por isso eu quero orar por você nesta hora. E entendendo que vidas confrontadas é necessário para a restauração, para a cura, para crescimento, para sair do comodismo, para sair
da zona do conforto. Eu preciso ser confrontado para não ser acomodado. Não tenha medo do confronto, nem de receber e nem de confrontar alguém. Mas observe os princípios que você vai aprender no mês de janeiro.